O primeiro alerta que faço em relação a essa medida provisória é a consequência dessa medida provisória, em especial para os estados. Matéria dessa semana dá conta que os estados já endividados aumentarão o seu endividamento, em alguns casos, em até 100%. O endividamento dos estados hoje totaliza 39 bilhões. Com a aprovação dessa matéria no dia de hoje, nós ampliaremos em pelo menos 6 bilhões o endividamento dos estados. Ora, senhor presidente, é um contrassenso. Essa daqui, o Senado Federal, é a casa do equilíbrio federativo, é a casa da federação. Por esta casa aqui, ou estão ex-governadores, ou estão futuros governadores. Todos os estados brasileiros recorrem ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Todos os estados brasileiros se socorrem junto ao BNDES. O Distrito Federal do senador Regufe precisa do BNDES para os financiamentos em projetos aqui. Estados como Santa Catarina, como São Paulo, como Minas Gerais, terão seu endividamento pelo menos triplicado. Não há sentido, senhoras senadoras, senhores senadores, na Casa da Federação, as senhoras e os senhores votarem contra os interesses dos vossos estados. O segundo aspecto dramático é que só tem um objetivo esse projeto, só tem um objetivo essa medida provisória. Na prática, põe fim ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. E, na verdade, nós não estamos falando de qualquer instituição bancária. Nós estamos falando claramente de uma instituição bancária que concorre em igualdade de condições com instituições bancárias do mundo ocidental que cumprem o mesmo papel. O BNDES cumpre na economia brasileira o mesmo papel que o CDB cumpre na economia chinesa, que o KfW cumpre na economia alemã, que o KDB cumpre na economia da Coreia do Sul, que o JFC cumpre na economia japonesa, que o CDP cumpre na economia italiana, que o CDC cumpre na economia francesa, que o ICO cumpre na economia espanhola. Todos esses países que citei têm o seu banco de fomento, o seu banco para ancorar o seu desenvolvimento. O que nós estamos aprovando, e eu espero que nós não aprovemos aqui, o que estamos aprovando aqui é uma bolsa de favorecimento do capital financeiro, de favorecimento dos bancos. Estamos sacrificando no altar do mercado a nossa principal instituição de crédito, nosso principal banco de fomento, que coloca o nosso país em igualdade de condições de disputa no mercado com esses países que citei. Estamos sacrificando esse banco e entregando ele de mãos beijadas para o capital financeiro. Mais grave que isso, estamos colocando o Estado e a sociedade brasileira, a federação, à mercê do capital financeiro. A pergunta a ser feita: os senhores e as senhoras que já foram governadores, que serão, que representam seus estados, os senhores e as senhoras sabem o que representam os investimentos do BNDES em seus estados e nos municípios. Em época de crise como hoje, é a principal, se não a única, instituição que empresta recursos para investimentos. O que ocorre com essa ação, com isso que nós vamos aprovar no dia de hoje, além de, como já foi dito aqui pelo senador José Serra e por outros senadores, além de destruirmos a indústria nacional, nós vamos atrofiar o principal instrumento de investimento, o principal instrumento de investimento e financiamento na Federação Brasileira, em estados e municípios. Vamos aniquilar uma instituição que nos coloca em igualdade de condições com o conjunto de outros países. Quero aqui, senhor presidente, antes de concluir, destacar a nota que acabou de ser veiculada da Frente Nacional dos Prefeitos, inclusive encaminhada a Vossa Excelência, manifestando claramente a posição contrária à aprovação desse projeto. Diz a nota: a medida em análise
No entanto, caso seja aprovada, surtirá efeitos prejudiciais aos municípios brasileiros, de acordo com dados divulgados pelo jornal. Nesta data, 5 de setembro, o impacto projetado da TLP, caso já estivesse em vigor no lugar da TJLP, e considerada apenas as maiores linhas de crédito já concedidas pelo BNDES, dos 37 bilhões emprestados aos estados, ao menos 7,5 bilhões a mais seriam devidos se tivesse contratado com a nova taxa de juros. Senhoras senadoras, senhores senadores, não vote contra os vossos municípios, não vote contra os vossos estados, não sacrifiquem o principal instrumento de investimento que existe hoje no país. E o que está acontecendo, aprovada essa matéria, é o maior atentado que se ocorrerá contra a indústria nacional. Estamos condenando o nosso país, em definitivo, a ser um mero exportador de commodities legado ao subdesenvolvimento. Não